Oi, gente. Hoje eu queria gravar aqui no Rio, tô aqui no interior. Hoje eu vou ficar no sol, então eu tô de biquíni. E aí eu não trouxe o microfone, mas vamos ver se o áudio do telefone fica bom, porque eu queria que pegasse o som da água. E aí eu vim passar uma semana aqui. E aqui é um dos lugares que eu mais gosto, que é o Rio, fica no centro, né, da cidade. E hoje é um dia de semana, eu sempre venho durante a semana, porque aí fica vazio, não tem pessoas e tem movimentação também de pessoas, de carro, então não tem perigo, porque eu venho sozinha. Aí acaba que a gente chama atenção, porque de biquíni, mulher, e o pessoal olha, porque as pessoas da cidade mesmo, elas não têm o hábito de ficar aqui. É aquela coisa, né? Tem o Rio, mas quem vem normalmente são pessoas que moram próximas ou vêm de outros lugares. Mas as pessoas daqui mesmo, elas não usufruem disso, né? Porque é aquela coisa assim de rotina e fica muito comum, né? Eu tirei esses dias para descansar. Eu acho muito bom essa conexão aí com a natureza. E aqui foi um dos lugares que da outra vez que eu vim, fiquei quase um ano, eu comecei a ler, né, o livro do Eckhart Tolle, né, O Poder do Agora. E ele fala muito pra gente, ele conta, né, que ele, no processo dele de despertar, ele ficava na praça, sem fazer nada, observando. E eu comecei a fazer um exercício de vir pra cá e observar a natureza, os pássaros, os sons, né, da água, tentar não pensar, porque é engraçado que quando a gente começa a se observar, a gente percebe que a gente pensa o tempo inteiro. E fica algo bem... É algo natural, né? A gente pensar e pensar e pensar. Igual você tá aqui, mas você não tá presente. Você tá pensando o que você tem que fazer amanhã, ou no que aconteceu ontem. E quando a gente começa a exercitar esse poder da presença, é algo assim muito bom. E é muito libertador, porque dá um descanso, sabe? Aí você começa a observar por que a gente fica com esse cansaço mental, tem um guru que eu vejo, assim, que eu leio os conteúdos e tal, ele chama Sadhguru, que ele fala que é uma diarreia mental. Ele usa essa expressão, que os pensamentos são como uma diarreia mental, que a gente pensa tá o tempo inteiro, e não dá sossego, né? Mas eu acho que é tão natural, que a gente faz sem pensar mesmo. Às vezes eu tô fazendo algo assim, tomando um banho, quando eu me percebo, eu tô pensando em alguma situação, e a gente fica remoendo situações, às vezes de coisas que aconteceram anos atrás, ou lembra de alguém, e aí começa a pensar lembranças da pessoa. Então é muito engraçado, né, esse processo nosso. Eu não sei se em algum momento o Eckhart Tolle, ele fala que ele consegue ficar minutos sem pensar em nada. Eu me percebo assim, eu acho que eu consigo ficar um pouquinho, mas isso é um exercício. Ai, gente, eu não sei se vai fazer o barulho do som, do vento, porque agora começou a ventar.
Mas se ficar ruim o áudio, aí eu vou gravar de novo outro dia, porque eu não trouxe o fone, o microfone. E eu quero gravar aquele externo, que aqui eu acho tão lindo. E é engraçado que, mudando de assunto, né? Quando eu era criança, eu queria morar aqui. Eu tinha muita vontade de morar aqui, mas eu morava em BH, então eu vinha pra cá nas férias, mas eu queria morar muito no interior. Desde criança eu sempre quis morar assim, no interior, em roça, lugar tranquilo. Só que, né, meus pais como moravam em BH e tal, então a gente não tinha como ficar aqui. E aí quando a minha mãe veio morar aqui, depois, né, que aposentou e tal, e aí eu vim, fiquei um pouco, eu fiquei aqui quase um ano, depois eu voltei para BH, fiquei mais um ano lá, voltei para cá, fiquei mais 8 meses e agora eu tô passando só uma semana. Eu acho muito bom aqui para passar um tempo, para morar já, a não ser que você tenha um trabalho remoto, algo mais assim, porque aqui em questão de trabalho já é mais prefeitura, trabalhos, né, comércio, pessoal que trabalha na roça, mas eu gosto muito, muito, muito daqui. E eu tenho essa coisa com o interior, acho que Minas Gerais, né, tem várias cidades lindas que eu já fui, e aqui por ter família, né, eu gosto muito. Mas então é a gente aproveitar a presença, né? Aproveitar os momentos. Eu acho que a gente fica tanto no automático de não se perceber e não aproveitar os momentos. Às vezes eu tô num momento tão bom que aí eu começo a pensar, ai, que delícia de momento, que não sei o quê. Depois, quando eu me percebo, eu já tô pensando em outra coisa e não tô presente. Então é um exercício, e eu acho que quando eu percebi que em vários momentos bons da minha vida eu não estava presente, eu estava sempre pensando em coisas futuras e problemas e coisas que nem existem, né? Muitas coisas que a gente pensa não existem. Às vezes a gente pensa, é igual, por exemplo, a gente pensa às vezes em uma pessoa, o que a pessoa tá pensando, o que ela tá fazendo, e é meio loucura, porque não tem como a gente adivinhar, né? A gente... E é uma coisa de controle, né? Por que a gente tem que querer controlar o que o outro tá pensando? Por que a gente não pode se permitir sentir e viver o que o outro traz, o inesperado, né? Eu sempre que eu me pego tentando controlar as situações hoje, eu penso dessa forma mais livre, sabe? De deixar o outro ser quem ele é e eu me permitir também ser quem eu sou. Eu recentemente, dias atrás, né, antes de vir pra cá, eu tenho me libertado de tanta coisa que eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa e espontânea. E eu perdi isso porque eu sempre pensava que eu tava sendo demais, querendo aparecer, e eu percebi o quanto é bom eu ser eu, sabe? Porque meio que abre portas, assim, você chega nos lugares, você é bem atendido e você conversa com as pessoas, e eu percebo que a minha energia, ela fica mais leve quando eu sou eu, sabe? Quando eu tô em mim. E é muito engraçado isso, né? A gente tem essa coisa de inadequação, que a gente tá sempre errado, que a gente sempre tem que mudar.
E não, eu já sou suficiente, né? Eu já tenho o que eu preciso. Eu só preciso trabalhar algumas questões porque a gente tem crenças, né? A gente cresce com crenças limitantes, com essa coisa de não ser adequado, de ser errado, de ter que corrigir, de se encaixar no padrão. E eu percebi isso que foi tão leve ser eu e não fica cansativo. Eu até vi um vídeo recentemente que quando a gente não é a gente, por isso que a gente tem o cansaço mental, porque a gente usa máscaras. Eu tava vendo um vídeo sobre psicologia, e aí tava falando isso, que quando a gente usa essa máscara social que é a persona, a gente começa, um dos sinais, né, é a gente ficar cansado, porque é muito difícil você manter um personagem muito tempo, o dia inteiro você ficar num personagem é muito cansativo. Então, quando você se permite ser você e não ter essa coisa assim, eu sou errado, eu sou inadequada. Não, eu sou eu. Ai, gente. Então, assim, é muito bom. Eu percebi muito isso da mudança de energia. Eu era uma pessoa assim, como eu me reprimia muito, eu era extremamente negativa de estar sempre me criticando, me auto-julgando. E agora eu me acolho, sabe? Quando vem a voz crítica que eu tenho interna, eu me pergunto, mas por que isso vai me trazer algo bom? Não vai. Aí traz preocupação, a gente fica com dor no estômago, a gente se sente inadequado e... Gente, deixa eu virar um pouquinho, que eu acho que tá pegando a luz ali. Deixa eu ver, melhorou um pouco. Então, é muito bom ser a gente, mas isso é um processo que eu tô fazendo tem alguns anos, porque eu acho que no meu caso, e pode ser um caso de muitas pessoas, eu tava muito inflexível e a gente fica naquela coisa de querer mudar, mas o primeiro passo para as coisas mudarem é a gente se aceitar. E eu acho que se aceitar é muito difícil, principalmente quando a gente tem pessoas próximas que ficam o tempo todo falando que a gente tá errado, que a gente precisa ter alguém, que a gente precisa ter o trabalho X. Quando as pessoas ficam o tempo todo dando palpite na vida da gente, é extremamente cansativo e desgastante. Então, depois que eu comecei a cortar isso, e às vezes a gente vai precisar cortar pessoas, é muito libertador. E eu acho que a tendência é só melhorar, porque a gente começa a ficar assim, sabe? Não que eu não tenha medo, eu tenho medo ainda de algumas coisas e vergonha às vezes de fazer algumas coisas. Igual eu nunca gravei assim externo, gravava story e tal, mas vídeo não, já passou gente ali olhando. As fotos eu sempre tirei foto assim, nunca liguei, mas é um processo, né? E eu tenho achado tão bom, porque não é que eu estou me tornando uma outra pessoa, eu estou me tornando quem eu sou, quem eu sempre fui, mas eu deixei de ser porque eu deixei o externo controlar minha vida. Eu deixei crenças ditarem o que eu queria e agora eu tô sendo livre, sabe? Em questão de tudo, de trabalho, de relacionamento. Igual às vezes eu ficava assim, mas eu preciso trabalhar horário comercial e com criação de conteúdo, com essa questão de foto, de costura, de tudo que eu faço hoje, eu tenho um horário flexível, então assim, às vezes eu preciso ter momentos de ócio, de não fazer nada, para ter criatividade, porque
A gente, quando absorve informação o tempo inteiro, começa a criar um bloqueio, né, de criativo. Então é complicado. Mas gente, eu não sei se o áudio ficou bom. Eu tenho que esperar pra ver. Agora o sol tá saindo e eu não sei se a luz ficou boa, mas é isso. Eu vou tentar gravar aqui outros dias. Tem que vir bem cedinho. Aí eu vou trazer o microfone, vamos ver o áudio. Tá, é isso. Até o próximo.